Aguarela. Desenho com aguada. A pintura com tintas à água é uma das mais antigas técnicas pictóricas que existem, pois já foi utilizada pelos antigos egípcios e os povos do Mediterrâneo para pintar murais. A aguarela é o meio ideal para captar a luz e expressar sensações graças à transparência, frescura e claridade das suas cores que lhe dão um ar leve e luminoso. Para trabalhar a aguarela são indispensáveis os seguintes elementos: os pincéis, as tintas, o papel, a água, a paleta e um trapo. Para começar, utilizar-se-á um único pincel de pelo fino e delicado que retenha bem a água. No mercado há aguarelas de várias qualidades e apresentadas em diversos formatos. A melhor opção é uma aguarela de gama média, apresentada em tubo, pois é mais fácil a sua manipulação. O suporte da aguarela é o papel, que pode encontrar-se em três tipos: fino, médio e rugoso. Embora o mais recomendável para o desenhador seja o bloco de papel de aguarela, por ser mais manejável e prático. Haverá um recipiente com água para poder lavar o pincel à medida que for trabalhando e um trapo para o secar. Para o aguarelista é muito importante a paleta, mas se não se dispõe dela, pode utilizar-se um prato branco onde se possam misturar bem as cores. Para todo aquele que se inicia na aguarela, o mais importante é praticar a técnica da forma mais simples e agradável possível. Para tal, vamos começar a trabalhar com uma única cor. Esta técnica é conhecida pelo nome de aguada e é a base para o estudo e a prática da aguarela. Escolhe-se uma cor e pressiona-se suavemente o tubo para a pôr na paleta sem depositar muita tinta. Antes de iniciar a prática, é importante molhar bem o pincel em água, dado que a umidade facilita o contacto com a aguarela. Para evitar que o pincel goteje, basta escorrê-lo na borda do copo. Em seguida, com o pincel úmido, pega-se num pouco de tinta, deposita-se na paleta e faz a mistura. Depois de preparada a tinta, começam a fazer-se traços soltos sobre o papel. Não é preciso fazer formas concretas. O mais importante é jogar com o pincel e a tinta para começar a dominar a técnica. Se se pintar com a ponta do pincel, os traços serão muito finos. Em contrapartida, se se exerce mais pressão, o traço será mais largo e a tinta gasta-se mais cedo. É importante aplicar a cor com diferentes doses de água, já que, consoante a quantidade que se misturar com a tinta, esta ficará mais ou menos transparente. Uma das bases técnicas da aguarela consiste em molhar o pincel em água limpa e aplicá-lo sobre o traço já pintado antes de secar. Desta forma, a cor dispersa-se e adquire um tom muito mais transparente. Outra maneira de educar o traço consiste em desenhar um círculo. É conveniente traçar primeiro a forma com um lápis. Esta não deve ser feita com demasiada pressão, já que depois se cobrirá com o pincel e a transparência natural da aguarela não permitiria tapá-lo.
Uma vez desenhado o círculo, molha-se o pincel na tinta e aplica-se a aguarela sem o levantar. Este trabalho tem de ser feito de uma forma suave e delicada, pois se pressionar muito o pincel, a linha deforma-se. Por exemplo, se molhar apenas a ponta, cria-se uma mancha muito pequena. No entanto, para obter uma mancha de uma certa espessura, não basta fazer pressão. Também tem de se estender a tinta com os pelos do pincel. Uma vez terminado o trabalho, limpe o pincel e deixe-o com as cerdas para cima. Uma bonita paisagem pode ser um bom estímulo para quem começa a aprofundar a prática da aguarela. Neste exercício, ver-se-á que se pode desenhar uma paisagem com umas simples linhas. Primeiro, delimita-se com um lápis a zona que se vai pintar sem pressionar demasiado. Depois, após molhar o pincel na tinta, traça-se uma linha reta. Ao iniciar o traço, a pincelada deve ser muito fina, já que o pincel está muito carregado de tinta, mas à medida que esta se esgota, deve pressionar-se mais. Carrega-se de novo o pincel e pinta-se um traço serpenteante que esquematiza as montanhas do fundo. Molha-se novamente o pincel na paleta e pinta-se uma curva muito ampla sem o levantar do papel. À sua direita, desenha-se outra linha curva, que se separa à medida que se vai prolongando. Em seguida, molha-se o pincel apenas em água e passa-se pela parte inferior do traço que desenha a montanha do fundo. Como se pode observar, a tinta expande-se facilmente ao contacto com a zona que se umedeceu. Agora, com o pincel úmido, molha-se na tinta sem aguar e mexe-se bem a mistura. Seguidamente, pinta-se a mancha escura do fundo, estendendo o tom que será um pouco mais escuro. Na parte central das duas linhas curvas e a partir da zona superior, pintam-se sucessivos traços horizontais, primeiro muito pequenos, que se irão alongando à medida que se desce. Para terminar este exercício, fazem-se várias pinceladas em forma de ponto na zona branca e acrescentam-se mais umas pinceladas de ambos os lados da mancha central do caminho. Recapitulemos os pontos mais importantes. A aguada é a técnica da aguarela que utiliza uma só cor. Quanto mais água tiver a tinta, mais claro e transparente será o traço. Se passar uma pincelada úmida sobre um traço fresco ou já pintado, a tinta da aguarela expande-se. Consoante a dose de tinta e a pressão que se exerça, podem fazer-se traços de diferentes espessuras.